Senhores, convidado de hoje aqui, fala seu nome aí, Piero, para começar. Me fala onde você nasceu e me fala seu sonho de criança. Caraca, que coisa louca. Gente, prazer para vocês aí que estão aqui na audiência do Paulo. Eu sou Piero Tavolazzi, eu tenho 36 anos e eu nasci em São Paulo, capital. Eu nasci num bairro extremamente pobre, extremamente escasso, que hoje para entrar naquele bairro lá é só com a ajuda do PCC, liberação do PCC. E eu moro lá morei, na verdade, perto da Brasilândia, ali em São Paulo. E o meu sonho de criança era ser jogador de futebol. Jogador? Então era igual a mim. Jogador de futebol. E eu confesso, e até os meus 16 anos de idade, eu fui um bom jogador e joguei muito bem. Joguei em alguns clubes aí de forma profissional. E depois que eu vim morar em São Paulo, na Portuguesa, na Lusa, eu decidi... Aqui eu falei, caramba, esse negócio não é pra mim, não. E graças a Deus eu decidi com 16 anos que aquilo não era pra mim. E fui embora da concentração, do alojamento. E voltei para o Litoral Norte, que eu morei lá durante 10 anos no Litoral Norte, São Paulo, que é Caraguatatuba, 9 anos na verdade. E aí voltei para lá, para a casa dos meus pais, e foi libertador fazer esse movimento, porque senão não estaria aqui com você agora. Engraçado, então a gente já tem um ponto em comum aí, né? Eu não sei se você sabe, Piero, para quem não me conhece, que é da audiência do Piero aí, meu nome é Paulo Machado, eu sou originário de Brasília, apesar de morar agora em São Paulo e continuar tendo residência em Brasília. E eu também, meu sonho era ser jogador de futebol. Me tornei jogador de futebol, joguei profissional, inclusive em 2002 eu disputei a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Lemense, que recentemente teve as atividades encerradas, sim, um clube centenário. E morei, inclusive, embaixo da arquibancada durante mais de 40 dias. Uau. Na Copa São Paulo. Diga de passagem, a minha Copa foi aquela que o Fred fez o gol em cerca de 3 ou 4 segundos em 2002, você lembra? Lembro, claro que lembro. Essa foi a Copa. E como o meu filho, que inclusive está aqui nos bastidores, tinha acabado de nascer, tinha cerca de 6 meses a 1 ano, eu falei, cara, eu posso fazer direito ou posso continuar tentando aqui a vida de jogador de futebol. E aí, por conta dele, pesou muito a responsabilidade era alta e eu preferi parar e me dedicar ao direito, que eu entendia como uma carreira mais certa do que a do futebol. Então tá aqui 2 camaradas. Inclusive joguei contra a Portuguesa como forma de se preparar para a Copa São Paulo de 2002. Quantos anos você está hoje, Paulo? Eu tô com 40. 40, então eu ia perguntar se será que a gente jogou junto? Será que a gente jogou contra? Teve um jogo contra aí? Mas não. Hoje o Paulo já está no Master do Linense. Eu ainda estou em atividade. Tô com... Essa história do Master, você sabe que tem lugar que é 35, tem lugar que é 40, né? Eu ficava louco para jogar o Master para fazer 50 gols no campeonato da UAB, né? Eu sou o maior artilheiro da história do campeonato da UAB de Brasília, que tem mais de 45 anos o campeonato. E eu ficava louco, eu falei, quando chegar a 35 anos eu vou fazer 50 gols no campeonato, porque eu sempre tive o hábito de me preparar fisicamente, então você acaba se sobressaindo no amador. Sempre. Só que aí quando eu fiz 35, eles aumentaram para 40. Falei, não, basta, agora é só 40. Agora já dá para você jogar, pô. Agora já dá. Bora. Ô, Piero, então, Piero Tavolazzi está aqui, 36 anos. Sonho de criança ser jogador de futebol. E eu sei que agora você está esperando eu perguntar para o Piero quando que começou esse movimento 10x. Mas não vou perguntar para o Piero. O seguinte, Piero, não sei se já te perguntaram em podcast, eu acho que não, mas eu vou perguntar. Qual foi sua primeira namorada? Por que eu vou perguntar isso? Porque, senhores, o Piero, ontem mesmo eu perguntei para a galera, falei, manda pergunta para o Piero. Aí a primeira pergunta que veio, que tipo de mulher encanta o Piero? Então o Piero no marketing digital, acho que deve disputar aí com o Marcos Paulo, com o Thiago Fisch, como um dos caras mais observados pelas mulheres. Então, Piero, primeira namorada, você já falou isso em algum podcast, não? Rapaz, não, nunca falei sobre isso. Primeira pessoa que me pergunta sobre esse tema e traz esse conceito aqui, né? Eu falei pra você que eu ia perguntar algumas coisas. Falou, é verdade. Bora lá. Primeira coisa, quer fugir da pergunta, não? Não, não fugi nada. Eu invento tudo, rapaz. Aqui meu nome não é meu nome, eu tô pronto. Minha primeira namorada eu tive
com 18 anos de idade, não, 16 para 17 anos, no litoral norte de São Paulo. Era, na ocasião, uma moça de 21 anos de idade, chamada Ariadne, lembro, até hoje, uma pessoa incrível. E casou-se depois com um amigo e tudo mais, porque, obviamente, eu tinha 16 anos de idade, hoje ela está com uma família lá e tudo mais. Mas eu tinha 16 anos, a primeira namorada. E é incrível quando a primeira namorada e o primeiro namorado, para as mulheres que estão aqui, a gente não esquece, né? Porque marca a nossa história, marca a nossa trajetória. E eu tive... Foi o primeiro sentimento, né, de caramba, esse negócio de amor existe mesmo, coisa doida, tudo isso no nosso coração. Então foi uma pessoa que marcou a minha jornada e o irmão dela jogava futebol comigo. O irmão dela a gente jogava no mesmo time. E depois a gente jogou o Campeonato Paulista juntos, disputamos o Campeonato Paulista juntos. Qual era a sua posição, Piero? Eu era atacante. Atacante? Fazia gol pra caramba. Ele era zagueiro. Zagueiro? Ele era zagueiro. Ele era zagueirão, eu era atacante, eu me lembro até hoje. O cara defendia para você e ainda servia a irmã. Eu atacava a irmã dele. Eu fui dormir na casa dele pela primeira vez, olha só que interessante isso. Nunca na vida um amigo meu de futebol claro vai dormir na minha casa. Eu sou um cara hoje, eu não sou solteiro, sou um cara 100% temente a Deus. Deus fez uma mudança, não estou disponível. Deus fez uma mudança na minha jornada nesta área, quando eu tinha 25 anos de idade, mais ou menos, sobrenatural. Eu mudei de forma grandiosa, porque eu comecei uma jornada como jogador, aí depois não deu certo, porque eu não quis seguir essa jornada. Eu fui embora na concentração. E uma curiosidade aqui, sabe por que eu fui embora na concentração? Pô, festa não? Eu fui embora com essa moça, cara. Você acredita? Eu fui embora. Ela me fez voltar para Caraguá, para São Sebastião. Eu era tão apaixonado que ela falou, não, esse negócio de jogar futebol não é para você não, vamos embora. E eu acreditei nela. E eu fui embora. E fui embora e fiquei lá namorando um tempo. Meus pais choraram pra caramba, porque pô, meu sonho era ver você jogar futebol. E eu era destaque lá na região e tudo mais. Mas, graças a Deus, isso aconteceu. Foi muito bom isso ter acontecido. Mas por que eu estou trazendo esse conceito? Não, nem esse conceito, respondendo essa pergunta. Porque eu acredito de verdade que um relacionamento tem a chave para que você possa realmente crescer de forma exponencial e para que você possa realmente se estruturar. Você é o cara do relacionamento. Eu joguei a brincadeira, porque saca só a parada. O pessoal comenta muito de Napoleão Hill, mas esquece algumas coisas que são fundamentais que ele ensinava. E eu já devo ter lido umas 50 vezes, né? Pensa em Riqueza, as 16 leis, que o pessoal tem mais preguiça de ler, que é mais longo. E há 100 anos ele já dizia o seguinte, que a energia mais poderosa para o sucesso é a sexual. Forte, é verdade. Inclusive, ele diz que se você juntar todas as outras emoções contra a do sexo, ela perde. As outras emoções perdem. Só que alguém vai dizer agora, aquele camarada que tem energia sexual alta. Não, Paulo. Negativo. Como assim? Eu sou um cara, Paulo, eu sou quase um tarado. A colega vai falar, eu sou quase uma tarada. Por que eu não tenho sucesso ainda? Aí é que tá. Não é só ter energia sexual alta, é direcionar, é canalizar essa energia para o projeto que você quer fazer. Diga de passagem, Pierre, ele fala assim, ó, eu desafio você a encontrar uma pessoa e eu faço o mesmo desafio do Napoleão Hill aqui. Eu desafio a gente encontrar alguém no mundo digital ou fora do digital que tenha energia sexual baixa. Seja basicamente um broxa. Cara, é impressionante. Testosterona é praticamente o cheiro do sucesso. Ou do fracasso, Piero. Porque o Napoleão falava assim que até os 40 anos, geralmente os caras não tinham sucesso. Por quê? Porque os caras se canalizavam de forma errada, para o lugar errado. Sim. No último método HP, eu falei para a galera o seguinte, ó, tem a galera que é assassino dos sonhos com as próprias mãos. Para de assassinar seus sonhos com as próprias mãos. Entendi. Porque vem a energia para o camarada fazer, aí ele tem que pegar um microfone desse, fazer um podcast. Vamos, o Piero já chegou aqui assim, e aí, estamos prontos para o podcast? Eu falei, cara, ó, isso aqui é cara de sucesso. Está direcionando a energia da forma correta. Só que não é muito o que acontece hoje, né? Eu fico falando essas coisas aqui, começo a olhar para os meninos aqui, que estão nos assistindo nos bastidores, e já começo a identificar. A gente estava jogando bolão, tinha uns 30 meninos, né? E aí eu comecei a olhar para a cara deles assim e falei, deixa eu ver quem está direcionando a energia de forma certa. Então, ô Piero, você falou de relacionamento, né? Porque você pega o Flávio Augusto.
Flávio Augusto fala que, poxa, tudo que ele fez foi por causa da Luciana. Claro. Aí você vai pegar a história de várias outras pessoas, sempre está direcionado. Você acabou de falar uma aqui. Por exemplo, você deixou a concentração em nome do amor. Então, olha só como que essa energia é poderosa. E até hoje ela impulsiona você para fazer as coisas? Não, com certeza. Mas assim, você sabe que eu fiz uma troca nos últimos anos para cá. Essa energia, ela se fez presente na minha vida. Porém, eu não sou um cara casado. Então, eu tive que renunciar a essa energia. E é muito complicado você renunciar a essa energia. Por quê? Porque se eu decido viver uma vida dentro de uma jornada espiritual, que hoje o meu DNA é trazer para as pessoas exatamente a palavra, o reino. Ô Piero, mas você sabe de uma coisa? Eu acredito que você não renunciou. Eu acredito que talvez você possa estar num nível até acima do meu, que sou casado. Você sabe por quê? Porque você está pegando a energia que ela continua aí. Eu não estou dizendo, inclusive, eu falei do meu mastermind, eu não estou dizendo que a pessoa tem que fazer sexo o tempo todo. Um cara virgem pode ter uma energia sexual mais alta do que a minha e direcionar para a coisa certa. Você acabou de falar, inclusive, né, que, cara, eu estou renunciando, eu diria que você está renunciando jogar ela fora de forma errada. E está direcionando para a coisa certa, como o apóstolo Paulo fez durante a jornada dele, né? Então, acho isso extremamente louvável. O Marcos Vergutz também é um cara que fez basicamente isso. E vamos combinar que para você e para o Marcos Vergutz é muito mais difícil fazer isso, porque para alguns camaradas que não têm tantas propostas. Rapaz, é complicado, mas olha só. Eu creio que decisões definem riquezas, né? E existe um princípio que abre portas e que poucas pessoas pegam esse princípio. E quando você tem um nível de maturidade espiritual avançado, você consegue acessar esse princípio. E esse princípio é chamado princípio da obediência, cara. E o princípio da obediência, para os casados, ele serve para que você não traia a sua esposa, e para as casadas você não trai seu marido, ou seja, você está cumprindo um princípio. E para os solteiros ou os namorados, quando eu sigo esse princípio da obediência para fazer exatamente o que está escrito na palavra, ele me leva para um lugar onde eu particularmente estou vivendo a melhor fase da minha vida hoje. Porque é um lugar onde eu nunca estive. Mas para que eu pudesse acessar esse lugar, eu tive que cumprir um princípio chamado princípio da obediência. E exatamente ele está conectado com essa atmosfera espiritual que você trouxe, essa atmosfera sexual que você trouxe. E eu decidi pegar toda essa atmosfera, essa frequência espiritual, sexual, e transformar em espiritual. Porque foi aonde o gatilho que eu decidi fazer. Foi para onde eu levei. Você vai lembrar bem, o Napoleão Hill falava justamente da transmutação sexual. Sim, que é fazer exatamente o que você falou. Sim. Pegar essa energia, que é um negócio... Porque, cara, você vê o rei Davi, você vê Salomão, você vê a maioria dos caras protagonistas na Bíblia. É engraçado que a Bíblia sempre está comentando alguma coisa sobre o lado sexual de cada um deles. Sempre. Porque é um grande desafio, mas que de forma velada as pessoas acabam não falando. Aí o pessoal só fala assim de forma velada, e eu tô abrindo aqui para mostrar para a galera que, apesar do Piero fazer isso, cara, é uma renúncia, é um desafio. É difícil demais, velho. É mais fácil você ficar multimilionário do que você renunciar a isso. É sério. Uau. É uma renúncia, é muito difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Porque a energia masculina é mais forte que a energia feminina. É muito mais forte. E isso é uma renúncia. Ainda mais, a minha história, meu testemunho, é uma história de que, cara, eu era um cara do mundo, entendeu? E quando eu decidi me converti 100%, e eu fui para Cristo, e não estou falando de ministério, de igreja aqui, estou falando fui para Cristo, eu voltei para o mundo, depois fui para Cristo. Voltei para o mundo, depois fui para Cristo. Você já tinha experimentado, fui amadurecendo espiritualmente. E você fazer essa renúncia, hoje, se você falar para mim assim, Piero, que você prefere? Você prefere você fazer a empresa faturar 10 milhões de reais, ou você prefere realmente renunciar a isso todos os dias? O que é mais fácil para você? O que é mais fácil para mim é fazer a empresa faturar 10 milhões de reais. Isso é mais fácil para mim. O que é mais difícil? Isso. Só que é interessante que quando você vai para essa linha e você tem essa, digamos, essa vitória, e você vira algo, uma chave dentro de você,
isso se torna automático, aí se torna muito fácil. Mas eu confesso que os dois primeiros anos foram lutas inconstantes, madrugadas de muitas orações, dias de muitas aflições, de muitas renúncias, de quedas, de levantar, de rejeições, de voltar, de calúnias e você voltar. E é muito difícil isso. Só que é importante dizer que nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. E aí, quando eu entendi que o jogo da vida é 100% espiritual, que essa é a chave da vida, o jogo é 100% espiritual. Se eu aprendo a governar no reino espiritual, se eu aprendo a entender quais são as chaves que abrem as comportas do céu, da riqueza e prosperidade na minha vida, são essas. E se eu entendo do reino, se eu entendo de forma espiritual essas chaves, é impossível, é inevitável você não enriquecer. Não tem como não enriquecer quando você pega as chaves. Porque está escrito na palavra, ao homem é dado as chaves do reino. E quais são essas chaves? A obediência é uma das chaves, né? Então, é isso. Mas é complicado. Basta dizer que você pega, por exemplo, eu que sou das antigas, né, que acompanho desde sempre, você pega um pastor como Napoleão Falcão, que não solteiro, casado, teve desafios. Não, muitas pessoas têm desafios. Muitas pessoas caem ainda. Exato. E é interessante porque quando alguém cai, a primeira coisa que os próprios líderes religiosos ou as pessoas que estão à volta, o que eles fazem vão apedrejar, vão derrubar. Só que quem nunca errou? Quem nunca errou que atira a primeira pedra. É isso aí. Né? Quem nunca errou? Então a gente precisa ter um pouco de bom senso e um senso de amor pelas pessoas e entender que em alguns momentos todos nós iremos cair e quando você ama essas pessoas com amor e fala, cara, você caiu aqui, ou moça, você caiu aqui, vem aqui que eu vou amar você do jeito que você é e o que você precisa fazer agora para você nunca mais voltar a cair? A pergunta que eu me fiz foi essa, o que eu preciso fazer agora para que eu nunca mais caia? Naquilo que eu estou propondo a fazer, naquilo que eu estou destinado a fazer. Eu posso cair em outras coisas, afinal de contas, nós somos pecadores. Mas nisso foi a pergunta que eu me fiz. E eu encontrei a resposta. Eu falei, então, se eu fizer isso, eu nunca mais caio, não. E é interessante, se você for para José, você falou de Davi. Davi caiu por várias vezes, Salomão caiu por várias vezes. Mas José, ele viu que ia cair nisso aí. O que José fez quando encontrou a empregada de Potifar lá, a mulher de Potifar? Correu, mano. O cara correu. Por que o cara correu? Porque, olha só o que eu acredito, que todos nós fomos chamados para evitar algo. Todo mundo só fala de bênçãos, né? Eu falo muito, você fala muito de prosperidade, de riqueza. Nós falamos disso. Nós ensinamos as pessoas a ficarem ricas. Só que ninguém fala para as pessoas o seguinte, o que você foi chamado para evitar? Cara, isso é muito poderoso, porque todos nós fomos chamados para evitar algo. E quando eu tive a minha chave, que eu sei o que eu fui chamado para evitar, eu corro daquilo. Eu não espero aquilo se aproximar de mim. E sabe quando que eu descobri isso? Quando eu fui visitar um amigo numa clínica de recuperação, era a 6ª vez que ele tinha caído por cocaína, ele estava ali, não tinha ninguém visitando ele, ninguém queria mais visitar o cara, a família tinha ido embora, o cara estava desacreditado. Eu falei, meu, por que de novo você caiu, cara? Meu, não tem explicação, eu estou liberto, faz 6 meses, aí do nada me dá uma vontade louca, eu não consigo me controlar, e eu vou para isso. Eu falei, cara, você foi chamado para evitar somente isso. Bebida te seduz? Não. Pô, cigarro te seduz? Não. Mulher te seduz? Não. Propina te seduz? Não. Cara, você foi chamado para evitar cocaína. Dá para você correr da cocaína, correr da droga? Então, e aí eu já vou dar uma dica para a galera, já que você sabe que eu falo muito sobre hábito. Cara, não tem como você esquecer isso. Um cara que já teve várias experiências sexuais, ele vai ter dificuldade maior para poder evitar uma vida sem sexo. Assim como o cara que já foi viciado em cocaína, por exemplo, pode colocar cocaína na minha frente, lança perfume, pode colocar o que for, que não vai chamar atenção. Agora, para um cara que já viveu isso, ele já tem esse caminho neural na cabecinha dele. Então, o que você tem que aprender? Que isso já foi pesquisado por diversas universidades americanas. Cara, você tem que fazer uma troca. Você tem que colocar algo no lugar. Você troca um hábito pelo outro. 99,9% das músicas sertanejas, Piero, 99%, elas têm o mindset errado. Tipo assim, ou você vai virar corno, ou vai terminar o relacionamento. É estágio para corno. Meus amigos do sertanejo, me perdoem, coloquem amor nas minhas palavras, mas é estágio para corno. Inclusive, a gente escuta, a gente fica transformando as músicas aqui, o nosso executivo transforma as músicas para ficar com a mentalidade certa.
mas tem uma que vale a pena pegar um pedacinho dela só. É. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. É basicamente isso mesmo. Então, assim, se você tem o cara, por exemplo, que abandona o cigarro, ó, então, assim, você tem que colocar alguma coisa no lugar, Piero. Manda. Não tem como. Obrigado. Então, cara, legal, você parou de fumar, o que você vai fazer? Você vai correr? Que é por isso que algumas pessoas passam a comer doce, tomar muito café. Tem que colocar Trocou. alguma coisa no lugar, tem que fazer uma Concordo, troca. 100%, É como 100%. colocar um hábito no lugar de outro que já existia. Você não pode deixar o caminho Pra vazio recompensa vir, né? para a recompensa vir. Recompensa. Então, caramba, começou quente esse podcast aqui, né? Bora, vamos pra cima. Vambora. Agora, sabe o que é legal, Piero? A gente tem mais desafios, só que a gente tem mais sobre o que falar. Você é um cara que eu vejo no campo de batalha. Eu nunca vi em nenhuma hipótese, ou pela internet, ou aqui nos bastidores separados. Não tem. Nunca vi. Você está fazendo o tempo todo. Porque Sim. quem está sentadinho com a bunda no sofá, Piero, não vai errar, não vai ter problema societário, não vai ter problema com o colaborador. Tem gente que fala, nossa, eu tenho orgulho. O colaborador nunca falou mal de mim, ninguém fala mal de mim. Lógico, você não está fazendo nada. Se ninguém está te copiando, ninguém está te criticando, pode ter certeza. É porque você não está fazendo nada. Zero. Então, cara, Piero, mas me diga uma coisa aqui, cara. Manda. Falando sobre hábito, qual que é o hábito mais poderoso que o Piero tem? Uau, boa pergunta, hein? O hábito mais poderoso, que inclusive a gente vai começar um movimento agora, na próxima semana, Esse cara faz movimento, viu? um movimento chamado menos braço e mais joelho. Uou. E esse é o hábito que está faltando nas famílias, nas empresas, está faltando em todo mundo. E qual é o hábito? Eu não me encontro com ninguém sem antes ter um encontro com Deus. E aí o meu hábito é Forte. joelho no chão, cara. Porque entenda, quando você está com o joelho no chão, você está numa posição de submissão. E submissão não ao homem, mas submissão a Deus. E eu costumo dizer, e eu pude vivenciar isso nesses últimos meses, e até uma decisão que eu tomei, né, segunda-feira agora, uma decisão de que eu comecei a aprender de que quando eu estou trabalhando, Deus descansa. Só que quando eu estou na posição de descanso, Deus está trabalhando para mim. E se eu pudesse falar um hábito meu mais poderoso, que eu faço todos os dias, não importa se eu estou aqui ou estou no Japão, é o hábito de oração. Eu tenho uma vida de oração e é incrível porque ninguém nos ensina a orar. Quando a gente vai falar sobre oração, a nossa audiência aqui vai falar, automaticamente somente já vem assim, ele está falando talvez de uma religião. Oração não é uma religião. Se você for lá na Bíblia, a única coisa que os discípulos pediram para Jesus ensinar, qual foi? Mestre, nos ensine a orar. Eles não pediram para nos ensine a dar sobre as águas, nos ensine a multiplicar pães, nos ensine a curar enfermos, nos ensine a ressuscitar mortos. Eles não pediram nada disso. Eles estavam com a chave da riqueza na mão, da multiplicação, da prosperidade. Eles viram multiplicações de pães e peixes. Eles estavam com a chave da vida na mão, porque eles viram Jesus ressuscitando Lázaro. Eles estavam com a chave do sobrenatural, porque eles viram Jesus caminhando sobre as águas. Eles tinham várias chaves na mão, que eles poderiam ter pedido para Jesus, me dá esse negócio aí. Só que o que eles pediram? Você pode nos ensinar a orar, por gentileza? E essa chave mudou minha vida, porque eu aprendi a orar da forma certa, da forma que eu sou respondido, eu sou ouvido, respondido, e isso transformou a minha vida. E é sobre isso que nós vamos começar esse movimento, porque o meu sonho, sabe que Martin Luther King tinha um sonho, né? I have a dream, eu tenho um sonho, né? E o meu sonho, e que isso queimou no meu coração, segunda-feira também, é ver uma nação de joelhos, mano. Esse é meu sonho. É eu ver uma nação de joelhos, é eu ver famílias de joelhos, é eu ver empresas de joelhos. Porque quando eu estou nessa posição de joelhos, eu sei que nessa posição é a posição que eu tenho maior autoridade. Uma rainha falou uma vez, e eu achei incrível, ela falou, eu prefiro enfrentar um exército armado do que um homem de oração. Então esse é meu principal hábito, essa é a minha rotina. E é óbvio que eu não tenho 10% da sua disciplina na parte de parte física assim que você tem, de corrida, essas coisas. Eu treino,
Mas eu não tenho essa disciplina que você tem. Mas eu tenho a disciplina na oração. Isso eu Às tenho. vezes você não tem tanta presença para quanta disciplina você tem. Eu vou falar sobre isso aqui, mas tenho certeza que você é um cara diferenciado nisso aí também. É que quando a gente não faz a metrificação e não fica tão claro, a gente não percebe, mas às vezes eu observo nas pessoas mais rápido do que elas próprias percebem nelas. Uhum. Mas deixa eu comentar o que você falou aí. Eu vou comer um pão de queijo aqui. Sabe o que acontece, Pedro? De novo, para você aí que fala que gosta do Napoleão Hill, você só lê um pedaço dele. O Napoleão Hill falou assim, ó, esse livro aqui não é sobre religião. Saiu do meu ao vivo aqui, hein? Ele falou assim, ó, esse livro aqui não é sobre religião, mas eu tenho que confessar uma coisa. Napoleão Hill entrevistou 16 mil pessoas. Dessas 16 mil pessoas, 1.000 pessoas eram multimilionárias. E desses 1.000, 500 pessoas ele identificou que eram pessoas que, além de riqueza, elas tinham paz de espírito. E aí, o que ele percebeu nessas pessoas, Piero? Que elas tinham o que ele chamou de regra de ouro. Qual era a regra de ouro? Golden Hour. A prece. Os caras oravam. Os caras conversavam com Deus. Ele falou assim, não é um livro sobre religião, mas eu não estou aqui para inventar a filosofia do sucesso. Eu estou para reconhecer aquilo que eu observei durante mais de 20 anos. E eu, sinceramente, posso dizer que as maiores vitórias da minha vida também foram conquistadas dessa forma, com oração. Talvez a sua audiência não saiba, talvez parte da minha também não, mas eu me converti a Cristo com 15 anos de idade. Com 15 anos eu li a Bíblia de capa a capa, né? Eu li em 3 meses, eu já fazia alguns hábitos, né? 5 capítulos de manhã, 5 à tarde, 5 à noite. Até hoje, se ler desse jeito, dá para ler a Bíblia toda. Em quanto tempo? 3 meses? 3 meses. 3 meses. E depois li bastante, estava vendo umas fotos minhas esses dias, né? De quando eu tinha 15 anos, eu comecei um trabalho que era de fazer pregação. Eu tinha um trabalho chamado Evangelismo, chamada da meia-noite. A gente saía de madrugada para poder pregar para mendigos. A gente cortava o cabelo dos caras, cortava a barba e levava para a clínica de recuperação. Uau. Tem frutos até hoje, né? 25 anos depois, já que eu tenho 40. E pregava nas paradas, sozinho, não era com o grupo do evangelismo. Nos presídios, nos hospitais, nas paradas de ônibus, dentro das lotações. Já tive revólver apontado para a minha cabeça com 16 anos de idade, fazendo pregações. E também cuidei de uma igreja, pastorei uma igreja dos 17 aos 20 anos de idade, e que tinha 30 pessoas, 30, 35 pessoas. Mas eu sempre brinco com a galera dizendo que ali foi que eu aprendi tudo que eu sei profissionalmente. Eu aprendi a falar ao público, eu aprendi a estudar. Para quem não me conhece, eu passei 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso mais cobiçado do Brasil. Tornei tabelião de notas, registrador de imóveis. Tá doido. Mas assim, ô Piero, Forte. o fato de ter lido a Bíblia com 15 anos foi uma coisa que mexeu muito comigo. Porque sempre que eu olho para um livro, eu falo, cara, eu li a Bíblia. O paradigma é muito forte. Isso aí eu consigo ler também. Então, cara, eu posso dizer que tudo que eu sou profissionalmente hoje se deve justamente a esse período de 17 aos 20 anos, assim, que eu me dediquei, posso dizer, gratuitamente para a igreja. Fui chamado de vagabundo várias vezes, mas, assim, o Senhor restituiu de forma absurda, poderosa, maravilhosa. 100 por 1 é pouco para dizer, assim, o retorno. E muita gente não sabe, às vezes, de onde vem a fundação. Mas a minha fundação está aí. Minha fundação está em Cristo até hoje, então adoro. Sempre brinco com a galera. Esses dias, inclusive, eu estava falando na live, Pedro, brincando com a galera, né? Eu estava fazendo uma live e o cara falou assim, rapaz, quem é você para falar de Bíblia? Eu brinquei, eu sou um cara que já li Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Êxodo, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2, Timóteo 1, Timóteo 2, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro 1, Pedro 2,
João 1, João 2, João 3, Judas e Apocalipse. Eu falei, então eu já li um pouquinho desse negócio. Eu acho que dá para a gente falar um pouco. E o cara saiu da live, né? O cara saiu da live. Mas o que acontece, Piero? Isso é legal. Estudando assim, memorização, a gente aprende a fazer isso rápido. Mas o que conta não é falar os livros da Bíblia rápido. O que conta é fazer o que você está fazendo. Forte. É ter a comunhão diária. Sim. Não é só falar livro, é ter a comunhão diária e se colocar de joelhos. Porque, independente de quem está assistindo aqui, ó, só nesse nível aqui, só nos bastidores, eu tenho certeza que já está impactando a galera que está aqui. E olha só que interessante isso. A gente está com uma audiência aqui, certo? E uma audiência ao vivo. E aí, se a gente for perguntar para a audiência aqui, quem de vocês aqui, quem é cristão aqui? Né? Quem é cristão aqui, pessoalmente aqui? Né? E agora eu quero fazer um teste com vocês para ver se realmente quem é cristão aqui. E olha só que interessante isso. Se você frequenta uma igreja, legal. Mais do que isso, eu leio a Bíblia. Oh, bacana. Mais do que isso, eu simplesmente tenho uma vida ali de oração. Bacana. A pergunta é, você é cristão? Não, você não é cristão. Sabe por que você não é cristão? Olha só que interessante. Porque você é simplesmente uma audiência da igreja. Cristão é você ser Cristo na terra e não fora, não dentro da igreja, fora da igreja. Então, para que eu possa me considerar uma pessoa cristã no caso, eu preciso me comportar como Cristo, ou seja, eu preciso fazer as obras que ele fazia. Não significa que eu preciso ser um pastor, alguém que... Não, você precisa ser como ele foi. Você precisa perdoar como ele perdoou, você precisa ter a mentalidade que ele tinha, você precisa agir como ele. E é interessante porque se eu não tenho essa consciência, eu sou apenas uma audiência que estou assistindo. Se você somente está assistindo o tempo todo, se você somente vai num culto o tempo inteiro e você não exerce aquilo que queima no teu coração, aquilo que Deus colocou na tua vida, e você se comporta como ele se comportou, você não pode ser considerado cristão. Você é apenas uma audiência de um evangelho. Então, você ser audiência de algo, você está sempre nos bastidores. E o nosso convite sempre é para que você venha para o palco. O palco é você estar aqui, ó. Você está aqui, sendo protagonista da sua vida e você se comportando realmente como Cristo. Daí eu refaço a pergunta, e aí? Quantos estão somente na audiência? Só estou na audiência, bebendo dessa fonte e como um telespectador, espectador. E está na hora, eu acho, das pessoas realmente assumirem um papel, assim como o apóstolo Paulo pegou e falou, não, eu sou realmente cristão, então eu vou cumprir esse negócio. Ou, como Pedro, não, eu sou Pedro, eu vou constituir a igreja aqui nesse negócio. E não significa dizer, e eu creio que ser cristão, cada um tem um chamado, né? Eu posso ser cristão sendo um médico, posso ser cristão sendo um advogado, posso ser cristão sendo um empresário, posso ser cristão sendo uma manicure, eu posso ser cristão sendo realmente uma empregada doméstica, eu posso ser cristão sendo tudo. Mas você ser significa você agir como, se comportar como, ter a mentalidade de e você exercer esse evangelho. JB Carvalho, que é um amigo nosso em comum. Mentor para mim, mentor espiritual. E ele sempre fala que, cara, nós somos eclésia, nós somos chamados para fora. Então, a nossa missão é levar a palavra. Agora, como que a gente vai levar? Eu gosto da visão do JB, que ele, sem dúvida, é um dos cristãos que mais faz com que os cristãos do Brasil, não só no Brasil, né, mas fora do Brasil, ele estimula a galera para prosperar. Fala assim, cara, vocês não foram chamados para estar aqui. Aqui é o local da gente fazer reunião. Governo, né? Só que a gente tem que governar sobre todas as coisas. Nações, na política, é fora da política, é no empreendedorismo. Cansei de ver JB ali no setor de indústria gráficas fazendo orações dizendo, a próxima Apple pode nascer daqui. O próximo Facebook pode nascer daqui. Por que a gente vai ficar simplesmente como espectador? Sim. E ele fala da importância, inclusive, do relacionamento. Afinal de contas, o Martinho Lutero, ele poderia ter sido mais um cara esquartejado, se ele não tivesse network, se ele não tivesse conexões. Então, você que está me assistindo aí, não basta ficar simplesmente com a sua bunda dentro de casa. Você foi chamado para fora. Você foi chamado para poder levar, para cumprir o ID. E, Piero, vamos mostrar para a galera como é que a gente está fazendo isso.
levando para os empreendedores, porque sem dúvida alguma a gente vive um novo paradigma. Eu, você e alguns caras no Brasil, eu me atrevo a dizer, a gente está literalmente ressignificando aquilo que foi colocado como ser cristão, porque a ideia era colocar o cristão dentro de uma caixinha dessa aqui, fica aí esperando a sua morte, Cristo está voltando, tá? Fica tranquilo que Cristo está voltando. Eu fui líder de evangelismo na igreja, né? E aí os caras praticamente falavam assim, não, vou para trabalhar para quê, rapaz? Jesus está voltando. Mas não, hoje a gente se levanta, a gente está visitando vários lugares, a gente, inclusive, está atraindo muitas pessoas justamente a partir da prosperidade. Sim. Que nós temos, uma delas financeira. Sim. Então fala um pouco sobre isso, como é que a gente pode utilizar a prosperidade a favor do reino. Isso é tão poderoso que você está falando, porque um rapaz participou de uma mentoria que eu faço, que é a Tenex House, que é em casa, e aí ele falou o seguinte, ele veio de vários traumas. Falando em casa, né? Casa não, né, gente? É uma super emoção. Tem tudo a ver com futebol, né? Casa, tudo. Vai. Depois a gente fala disso. Depois a gente vai falar disso. Mas é interessante que eu recebi esse cara em casa e ele falou assim pra mim que ele estava começando a prosperar a partir daquele momento, né? De 2 anos pra cá, na verdade. E ali era um rompimento, aquela mentoria em casa era um rompimento para ele empresarialmente falando. Por quê? Porque durante muitos anos ele estava esperando Jesus voltar e o ministério dele pregava sobre isso. E, inclusive, o pastor da congregação dele falou que Cristo ia voltar na data, deu a data, que era no ano de 2000. Deu a data. Era no ano de 2000, acho que era 2010, 2015, não lembro a data que ele falou lá. E iria chegar por Guarulhos. Cara, por isso que o aeroporto de Guarulhos é o internacional. Aí ia chegar por Guarulhos, viu o ponto exato. E aí falou que todo o ministério foi para Guarulhos no dia exato lá, e só que Cristo não voltou. E aí todo mundo ficou frustrado com aquilo. E é interessante porque ele falou que o pai dele, a mãe dele não conseguiu se libertar disso até hoje. Sofrem exatamente porque eles ficaram anos paralisados, não prosperando, porque estavam esperando a volta, né? Só que é interessante a gente ir para isso, porque eu creio que o reino é prosperidade. Se eu vivo o reino, eu tenho que viver dentro de prosperidade e eu preciso enriquecer financeiramente, é um dos pilares. Eu preciso me enriquecer de forma individual, de dentro para fora, e depois o dinheiro é algo que vem de fora para dentro, pela pessoa que eu me torno. E é interessante falar sobre isso porque quando eu me torno uma pessoa próspera, eu sou abençoado individualmente. Só que eu creio que quando nós estamos dentro do reino, do evangelho, nós criamos algo chamado hiperprosperidade. O que é hiperprosperidade? É eu não ser rico somente para mim. As pessoas que estão à minha volta também crescem espiritualmente, também crescem mentalmente, também crescem financeiramente, também crescem dentro de casa, também crescem em todas as áreas. Porque o que eu carrego é hiperprosperidade. E a hiperprosperidade ela só acontece na sua vida quando você linka exatamente o empreendedorismo com inteligência espiritual. Porque daí todo o meu time começa a prosperar, todo mundo que está na minha base de mentoria começa a prosperar, todo mundo começa a prosperar. E é interessante falar sobre isso porque durante muito tempo a religião pregou que dinheiro é ilegal, que dinheiro é sujo, que dinheiro é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Daí quando você vai ver essa parábola, não tem nada a ver com... Eu imaginava assim, um camelo, falei, é difícil mesmo um camelo passar num buraquinho de uma agulha, é pequena, né? É difícil. Só que sabe o que é o buraco de uma agulha? O buraco de uma agulha é as portas da Jerusalém antiga, quando você vai para Israel. E aí você vê que realmente é difícil um camelo passar pelo buraco daquela agulha, não, é difícil passar. Então essa era a parábola, e não que é proibido eu enriquecer. E aí a gente criou vários paradigmas, para quê? Para que o brasileiro não enriquecesse. Então, o dinheiro é ilegal. Não, o que é ilegal é você amar o dinheiro acima de todas as coisas. Eu preciso amar a Deus em primeiro lugar e o dinheiro é bom demais. Sabe por que o dinheiro é bom demais? Você tem que desejar mesmo, ter muito dinheiro, porque pessoas com o nosso coração, pessoas com o coração que você que está nos assistindo agora aí, quando você realmente enriquece de forma exponencial, eu tenho certeza que você vai dar o melhor para sua família, o melhor para as pessoas que estão à sua volta, você vai construir escolas, você vai ajudar pessoas que têm fome, você vai enriquecer para prosperar na vida de outras pessoas. Isso é uma legalidade espiritual, é uma legalidade. E isso é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de mindset.
E eu tenho um anúncio para dar que eu passei hoje, acho que eu passei hoje, ou foi ontem na live. Ô Piero, na verdade, as vagas para ser pobre no Brasil acabaram. O pessoal não percebeu. A vaga tá encerrado, não tem mais. Vou dar um conselho para você. A melhor coisa que você pode fazer para um pobre é deixar de ser pobre. Entenda uma coisa aqui, querido. Ser pobre na Suíça, top das galáxias. Ei, ser pobre na Suécia, top. Na Finlândia, top. O país está forte, está com caixa poderoso. Dá para ser pobre lá. Afinal de contas, você ser pobre na Suíça, eventualmente você vai falar 4 idiomas. 40% da população suíça fala pelo menos 2 idiomas. Cerca de 25% fala 3. Alguns falam até o romanês, então chega a 4 idiomas. Cara, 4 idiomas. Então, assim, dá para ser pobre lá. Agora, no Brasil, não. O pessoal fala, dinheiro não é importante. Eu falo, mas peraí, você que está me assistindo aí, como é que dinheiro não é importante se 70% a 90% das pessoas que estão na cadeia é por causa de dinheiro? O último dado que eu vi nos Estados Unidos, 85% dos divórcios por conta de dinheiro. No Brasil, o último dado que eu vi, 57% dos divórcios por conta de dinheiro. A palavra mais citada na Bíblia é dinheiro. Palavra mais citada na Bíblia é dinheiro. Como é que dinheiro não é importante? Dinheiro não é importante para quem não precisa dele. Então, quando você estiver precisando, até você encontrar liberdade financeira, você tem que aprender. Quando eu estiver falando sobre os 7 cofres do enriquecimento, quando o Pedro estiver falando sobre hiperprosperidade, porque a galera não ensinou você a lidar com o dinheiro. Você sabe, Pedro, que, por exemplo, não vou nem falar da galera que está iniciando, mas a nossa diretora de vendas aqui do grupo, eu sou encherido. Eu falo assim, quanto você está gastando? Uma vez eu vi um amigo falou que ele aprendeu com o avô dele, que era grego, de guardar pelo menos 50%, investir e tal, não sei o quê, enquanto o pessoal fala 10%. O pessoal não aguenta nem 10%. Aí quando ele falou esse negócio de 50%, eu falei, cara, top das galáxias. Eu falei, oxi, eu estava só nos 10%. Aí, até que eu li no livro um cara que estava não só guardando, ele estava investindo. Ele estava investindo 70%. Uau. Aí eu falei, mas peraí, se esse cara pode, eu também posso, como diria meu amigo João Guilherme. Se o Carbonara pode, eu também posso. Cara, por que eu tenho presença para as coisas que eu estou fazendo? Hoje eu já corri, bati, acho que eu acredito que hoje eu estou no dia 1307 consecutivo, correndo 5 quilômetros, sem falhar nenhum dia. E por que eu faço todos os dias, Piero? Porque tem dia que é ruim pra caramba. E eu sempre digo o seguinte, que o pior dia é sempre o melhor dia. Porque não é sobre corrida, mas há muito tempo eu nem me preocupo em fazer pace de 4, de 3. É simplesmente para condicionar minha mente a terminar aquilo que eu começo. Porque isso reverbera para todas as áreas da minha vida. Tem gente, Pedro, que acha que eu sou escravo do hábito. Na verdade, eu inclusive tenho um hábito que é de quebrar hábito, para eu não cair no ritmo hipnótico. Porque é óbvio, porque como a minha mente acostumou a terminar, eu vou querer fazer tudo até o final. Mas tem coisa que você sabe que não adianta, que não vale a pena ir até o final. Você está numa determinada viagem para Israel, você percebe que tudo saiu do rumo, não se encaixou. Encerra a viagem, vai para outro lugar, vai para Paris, vai fazer outra coisa. Então tem hora que para sair do ritmo hipnótico eu fico olhando, cara, eu vou sentar num local diferente, eu vou almoçar num local diferente. Eu estava viciado nesse restaurante aqui de baixo. Eu falei, cara, eu vou começar agora a visitar outros locais. Por quê? Para ter estímulos diferentes. Então, o que eu aconselho para a galera que está nos assistindo agora? Você tem que ter hábito? Tem. Agora, qual que é a sacada, Piero? Meu negócio, no fundo, é objetivo, não hábito. Porque eu faço assim, tem uma coisa que eu chamo de OPR. Objetivo, prioridade e o resto. Como assim? Coloquei o objetivo de faturar 100 milhões de reais em 2023. Legal, esse é o objetivo. Aí eu pergunto, quais devem ser as minhas prioridades para que eu possa, no grupo, faturar 100 milhões de reais? Aí eu descubro. Essas prioridades eu transformo em hábito e começo a metrificar. Por exemplo, fazer live 5h57 da manhã, fazer tantas ligações, fazer network. Não sei se a galera sabe, mas eu metrifico até sexo com a esposa. Uau. Conexão com... Você não está podendo metrificar agora, vou deixar você mais preocupado agora.
Conexão com esposa, conexão com filhos, conexão com amigos, com filhos, com esposa. Eu tenho uma pergunta que eu me faço, que é pergunta da clareza bilionária e vivificação do meu propósito. Como é que é essa? Manda. Eu me pergunto, cara, todos os dias, se o que eu estou fazendo vai me levar para bater o primeiro bilhão, só que ao mesmo tempo eu me pergunto se com o que eu estou fazendo eu estou vivendo o meu propósito, para não me perder no jogo do dinheiro, para ver se eu estou fazendo uma coisa acumulada com a outra. Sim. Porque talvez você tenha sido como eu e o Janguier. Quando eu corri atrás do dinheiro, ele correu de mim. 100%. E quando eu passei a buscar resultado para as outras pessoas, viver propósito, aí o dinheiro passou a me perseguir. 100%. Isso é difícil, cara, para quem ainda não está ganhando dinheiro, para quem ainda não está prosperando, parece uma palhaçada. Mas lá na pirâmide de Maslow, ele fala, cara, o jogo maior que existe é o transcendental. Quem está falando de propósito o tempo todo é justamente porque o cara já superou determinados limites. Inclusive, ô Piero, tem gente que ainda não começou nem a ganhar R$1.000, R$1.500 por mês, e o cara já quer abandonar o dinheiro, não quer prosperar, não quer fazer nada. Opa, peraí. Descobrir o propósito não é sinônimo de prosperidade. É prosperidade espiritual, é prosperidade emocional, mas financeira não. Eu falo sempre para a galera assim, Piero, ó, cara, tem gente que descobriu o propósito e mesmo assim corre o sério risco de morrer pobre. Descobriu o propósito e tem talento. Mesmo assim, não é garantia de riqueza. Descobriu o propósito, tem talento e, além disso, gera transformação. Mesmo assim, não é garantia de riqueza. Senão, jogador de futebol que faz essas três coisas aqui, todos seriam ricos. Todos. Aí tem que aprender uma coisa que nós aprendemos. Ó, propósito, talento ou repetição, gerar transformação, só que aí tem os outros passos, que é venda, escala, recorrência e margem. Porque se descobrir tudo isso, mas não descobrir como vender. Acabou. Descobriu venda, mas não deu conta de escalar. Escalou, mas não tem margem. Ou tem margem, mas não tem recorrência para continuar fazendo. Acabou. Cara, acabou. Pode morrer pobre. Com propósito, gerando transformação, vendendo. Eu incluiria algo aí também, planejamento estratégico, né? Porque se você for olhar lá, se a gente for voltar pro Egito lá, o que fez José permanecer no Egito e governar, foi apresentar lá pro rei, na verdade, o quê? Um plano estratégico de gestão. 7 anos de vacas magras com 7 anos de vacas gordas. Vai poupar 1/5 do que eles trouxerem. Vão te trazer 1/5 do que eles adquirirem e tudo mais. Lá atrás, mano. Se a gente não tiver um plano eficaz de gestão, eu posso escalar, eu posso ter margem, mas se eu não sei gerir direito, eu vou quebrar. E eu acho que gestão é algo muito, muito importante. E é interessante falar sobre gestão porque, é gestão de tudo. Se a gente for colocar a gestão na nossa vida de uma forma ampla, eu preciso fazer gestão da minha saúde física, porque, se eu não consigo gerir minha saúde física, eu costumo dizer algo assim, que na minha visão é algo poderoso. Se eu começo a perder para o meu corpo, eu estou perdendo para a vida. Ponto, acabou. Então não importa se eu tenho 1 bilhão na conta ou 2. Se eu estou perdendo para o meu corpo, eu estou perdendo para a vida. Acabou. Por quê? É comprovado que se eu perco para o meu corpo, eu vou viver 20% a menos do tempo que eu teria de vida. Então, eu estou perdendo para a vida. Estou perdendo 20% de vida. Né? E se eu faço a gestão exatamente das finanças, da empresa, da minha inteligência espiritual, do meu corpo físico, é inevitável um crescimento exponencial. A permanência do crescimento exponencial. Porque, olha só, a gente pode chegar no topo. E não é difícil chegar no topo se você for uma pessoa persistente, consistente, né? Você vai chegar no topo. Só que se manter, isso é difícil. Você se manter ali, isso requer um próximo nível de ousadia, de disciplina. Isso requer o quê? O que você falou há pouco tempo atrás. Relacionamento. Cara, é interessante falar sobre relacionamento, porque o que te trouxe até aqui foram as pessoas que você conheceu até agora. Mas o que vai te levar para um próximo nível é uma ou 2, ou 3, ou 5 pessoas novas que você precisa se conectar. E eu peguei essa chave em Miami, porque eu me lembro que a empresa estava crescendo de forma extraordinária, a empresa estava crescendo muito, e eu sentei na mesa de um cara bilionário, chamado Grant Cardone, bilionário com B maiúsculo em dólar, e esse cara falou assim para mim,
o quanto que a sua empresa vai crescer esse ano? Aí eu falei, 30%. Ele fez assim na mesa e falou, mas todo brasileiro pensa pequeno assim como você? E eu falei, esse cara é louco, cara, porque 30% é um crescimento bom. Se a gente for falar de crescimento empresarial, de empresa, Brasil e tal, 30%. Ele falou, o que você precisa fazer para a sua empresa crescer 10 vezes mais? E eu não tinha resposta. E ele falou para mim assim, eu preciso que você me dê a resposta porque eu não vou fazer negócio. Eu não vou fazer negócio com alguém que tem uma mentalidade inferior à minha. E é poderoso isso porque logo em seguida ele me fez uma pergunta, que é essa pergunta que faz sentido sobre network. Ele falou, quem são as pessoas que você precisa se conectar que vão fazer você crescer 10 vezes mais? Cara, aquilo foi libertador para mim. Por quê? Porque eu falei, caramba, quem são as pessoas? Aí eu comecei a colocar no papel, são essas pessoas. Aí ele começou a falar, Pedro, eu tenho um negócio em Dubai, que eu tenho um negócio lá há mais de 10 anos, e que eu fui lá 2 vezes, e que esses caras me dão dinheiro mensalmente, mas eu me conectei com eles porque eram parceiros estratégicos que eu precisava me conectar para que eu pudesse crescer minha empresa 10x. E eu vou fazer negócio com você no Brasil, se eu for fazer negócio com você no Brasil, é porque você vai ser um parceiro estratégico para mim no Brasil, aonde todos os anos eu vou estar lá com você e você vai estar me pagando por isso. Ou seja, eu vou fazer negócio com você de forma estratégica. Você é uma das pessoas que vai fazer com que eu cresça. Por isso que eu preciso que você tenha essa mentalidade de quem são as pessoas. Então, network é muito poderoso. Eu costumo dizer que 100% dos nossos resultados são pessoas. Mano. A chave da riqueza são pessoas. A chave da prosperidade é o alto. Se a gente olhar a nossa vida de uma forma de cruz, a cruz, se a gente olhar ela de uma forma intencional, cruz. Se a gente olhar ela de forma intencional, eu posso ter 2 parâmetros de relacionamento aqui. E são esses 2 parâmetros de relacionamento que vão me fazer alcançar o sobrenatural. Qual é? Se eu tenho um relacionamento saudável com pessoas aqui, quem é a galera que vai me levar a um crescimento 10x? Está aqui, ó. Relacionamento cruz, na horizontal. O que significa? Relacionamento eu contigo, você comigo, eu com as pessoas. Isso aqui. Cadê as pessoas? Ela vai me fazer alcançar o extraordinário. O extraordinário. Agora, se eu quero viver o sobrenatural, é aqui, ó. Eu olhar para o alto. Então, relacionamento comigo e com Deus. E se eu pego esses 2 relacionamentos, alto e pessoas, estoura. É crescimento 10, 50, 100x. Ô, Piero, eu costumo lembrar sempre para a galera, Gênesis capítulo 12. Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, e vai para Alphaville. Olha, para Alphaville é por minha conta. Ó, sai da sua terra e da sua parentela. Ou seja, sai da sua terra, sai desse ambiente. Da tua parentela, sai desses amigos. Sim. Mesmo Deus sendo onipotente, onipresente e onisciente, o pessoal teve que se movimentar. Mesmo Jesus sendo de Nazaré, ali ele não operou muitos milagres por conta da incredulidade do povo. E nem foi valorizado lá. Nem foi valorizado. Jesus chega para ressuscitar a filha de Jairo, e a primeira coisa que ele faz não é pegar os discípulos e colocar na sala para ressuscitar a menina. A primeira coisa que ele faz é tirar determinadas pessoas de lá. Exato. E aí vai um recado para mim e para a sua audiência. Enquanto você não tirar determinadas pessoas da sua vida, outras não vão aparecer. As pessoas estão olhando com quem você anda. E a depender de com quem você anda, outras pessoas não vão chegar. Abandonar pessoas, muitas vezes, não é um ato de egoísmo, é um ato de amor. Afinal de contas, não tem bondade nenhuma, não tem coisa fantástica nenhuma em morrer todo mundo no mesmo barco. Por que você não pula, vai lá, pega ajuda e volta para ver se salva os outros? Então, fica ligado nisso. Segunda coisa, sobre pessoas, Piero, e sobre crescimento. Olha só que interessante. Tem pessoa que fala assim, ó, se tiver os mesmos princípios, os mesmos valores que eu faço negócio. Princípios e valores, para mim, não é suficiente para eu fazer negócio com uma pessoa. Eu penso como o Cardone. Tem que bater princípios, valores e tem que bater a frequência financeira. Claro. Se não bater a frequência financeira, porque, veja, o cara que está programado para crescer 10x, ele vai ter atitude de Ferrari. Mentalidade. Pensamento de Ferrari, atitude de Ferrari. É. Agora, o cara que tem mentalidade de Ferrari e atitude de Fusca, não vai. Não vai. Então, por isso que ele falou sobre essa frequência financeira. Foi sensacional aí.
E outra coisa, o Peter Thiel, que é um bilionário do Vale do Silício, conselheiro de presidentes e tal, cara que simplesmente fez o PayPal junto com o Elon Musk, criou outras empresas bilionárias. Ele diz o seguinte, sobre a importância de pensar 10x. Ele fala assim, cara, querer crescer 10%, 20%, 30%, 40% ou até 100%, não exige muita coisa. Para dizer a verdade, Pedro, esse restaurante aqui embaixo, só porque acabou a pandemia, ele já melhorou. Sim. Então, crescer 10, 20, 30%, às vezes você trabalhando pior, você cresce. Agora, quando ele fala assim, quando você pensa 10x, aí você tem que fazer o que você me falou que está fazendo agora. Você tem que estar disposto, inclusive, a abandonar o seu negócio atual e fazer um novo negócio. Daí a importância de você pensar 10x, por isso que eu gosto desse movimento e apoio 100% esse movimento do crescimento 10x. Você que está em casa, inclusive, eu queria que você comentasse aqui embaixo se está na hora de você crescer 10, 20, 30%. Aliás, se fosse para eu crescer 10, 20, 30%, cara, é um cenário que eu não animaria. O Sam Walton, para você que vai inventar desculpa do teu nicho, o Sam Walton, mesmo sendo um dos homens mais ricos do mundo, quando ainda vivo, certa vez ele desafiou-se a crescer 10, 20, 30 vezes, mesmo já tendo faturamento bilionário. E todo mundo falou que ele era louco, mesmo depois de ser multibilionário, e mesmo assim ele cresceu. Então, por isso que é importante, né, Piero, essa frequência de fazer o crescimento 10x. Frequência é tudo, mano. Frequência é interessante porque nós somos regidos por frequência e atmosfera. Olha só que interessante isso. O que é a atmosfera? A atmosfera é o que nós enxergamos no ambiente. Quando a gente entra no ambiente, aquele ambiente vai impactar a nossa atmosfera. Esse ambiente pode ser um ambiente de prosperidade e nós estaremos inseridos dentro desse ambiente, ou seja, a atmosfera. Eu estava em casa segunda-feira, aí foi uma moça lá, muito top, muito, enfim, incrível, e ela falou, nossa, você tem uma atmosfera de riqueza e prosperidade, e aqui dentro da sua casa tem uma atmosfera de paz, porque eu estabeleci aquela atmosfera lá, ou seja, o líder estabelece a atmosfera. E quem é líder? Líder sou eu, somos nós que estamos aqui. Então, você que mora num lar, numa casa, você é líder da sua casa. E você é líder, pelo menos, do teu quarto aí. Então, você estabelece a atmosfera que vai ter aí dentro. E a atmosfera, ela vai governar o quê? Ela vai ditar a frequência. Isso que é poderoso. E olha só que interessante, quando a gente fala de atmosfera e frequência. Porque se eu vou falar sobre frequência, a frequência, ela é governada, ela é intitulada, ela é inserida através de pessoas. E olha só, nós estamos, se a gente for voltar lá, você estava falando sobre Gênesis, eu volto para Gênesis também, para concluir o que você mencionou. Lá em Gênesis, quem estava lá no Éden? No Éden tinha lá Adão e Eva, no início de todas as coisas, certo? Perfeito. Só que daí foi inserida uma terceira pessoa. Quem foi a terceira pessoa que foi inserida lá? Está falando da serpente? Serpente. A terceira pessoa foi a serpente. Quebrou a atmosfera. E se a gente entender sobre isso, que a todo momento, na nossa vida, a serpente quer se manifestar. Quem são as serpentes de hoje? São as pessoas, mano. Então, as pessoas vão tentar mudar a nossa frequência. E é por isso que as pessoas vão tentar mudar a nossa frequência. O que tirou Adão e Eva do paraíso? Foi a frequência da serpente. Porque Adão e Eva estavam dentro de uma frequência que era a frequência de Deus. Todo dia Deus descia lá e trocava uma ideia com eles, tomava um chá da tarde com eles. E aí, como é que tá isso? Tá top. Os caras eram nus, a mulher era nua, o homem era nu, não via maldade, não tinha medo, tinha abundância em todas as coisas e tudo mais. Quando Eva começou a entrar na frequência da serpente, eles começaram a cair. Então, por isso que é importante a gente entender quem é que está caminhando junto com a gente. E sempre a pergunta que eu me faço é, essa pessoa está trazendo vida ou morte? Essa pessoa está trazendo o reino ou a serpente para a minha vida? Porque nós somos governados pela frequência. Pedro, eu vou dar uma dica aqui prática para os empresários. Tá ligado aqui? Vou dar uma dica prática para empresários, que é a seguinte, vale também para quem está nos assistindo em casa e não é empresário. Eu tenho uma métrica aqui que é a seguinte, uma pessoa, ela contamina pelo menos 10 do time. Então, se eu perceber que a pessoa é aquele líder de rebelião, cara, ele pode ser o melhor vendedor da empresa, com a mais absoluta certeza. Eu, lógico, vou dar feedback para o cara, isso, aquilo, outro e tal, mas depois de cumprir essas coisas, eu não vou ficar com o cara simplesmente porque o cara vende.
por conta justamente dessa contaminação. E sabe uma coisa que é muito louca, que às vezes as pessoas não percebem? É que o criador das Apples foi o Tony Hsieh, que agora na pandemia acabou morrendo, infelizmente. Mas ele é um cara que era completamente louco pelo ambiente dentro da empresa dele. Ele encomendou um estudo que eu levaria muito em consideração, você que é empresário. Ele queria saber o que fazia uma empresa, um time ser mais produtivo do que o outro. Ele esperou mais de 2 anos para sair a resposta, até porque ele estava criando uma cidade, que eu quero até visitar agora em Nevada, que é a cidade de Zappos. E ele queria saber o que fazia um time ser mais produtivo que o outro. E aí os caras analisaram, não uma empresa qualquer, eles colocaram em comparação 2 times que eram responsáveis por teleguiar mísseis de um continente para o outro. Justamente para ter menos variáveis entre um time e outro. Era só galera top. E, cara, sabe qual foi a grande diferença? Não sei se eu já te comentei isso. Entre um time e outro. Que fazia o outro time ser 32 vezes mais produtivo. Olha que louco. Distância entre as mesas. Eles chegaram à seguinte conclusão: a regra dos 8 metros, que eu levo muito a sério aqui. Se o time está aqui, eu estou aqui, você está aí, nós estamos, sei lá, 1 metro de distância. Eles chegaram à conclusão seguinte: até 8 metros de distância, a comunicação é extremamente poderosa, fluida. 9 metros diminui, 10 diminui, 11 diminui. 50 metros, ela vai acabar. E se um time está aqui nesse andar e o outro time está em outro, ou está numa sala ali que acaba com a comunicação, ele fala o seguinte: você pode colocar o time em outro continente que não dá diferença nenhuma, porque o time não se ajuda na frequência. Por isso que aqui no Grupo Paulo Machado, eu gosto que a galera almoce junto, né? A gente tem o costume de almoçar junto aqui, a galera não sai. O almoço é servido ali numa mesa de rei, para eles se sentirem reis aqui, porque antigamente comia cada um num canto, então chamava de gangue da marmita. Então a gente faz uma oração antes, todo mundo unido, olhando nos olhos, inclusive instalando um hábito que muitas vezes eles não tiveram em casa, a maioria, que é o hábito de sentar à mesa, que para mim é um dos hábitos mais poderosos de todos os tempos. E, Piero, o formato das nossas mesas aqui também é para justamente manter os executivos sempre um perto do outro, para que, mesmo que a gente fale no planejamento, pelo fato da proximidade, isso seja compensado. Forte. E sobre hábito, Piero, eu queria dizer uma coisa para a galera. Ambiente, ele não define, mas ele potencializa 10, 20, 30 vezes. Por isso que eu sempre digo que ambiente é mais forte do que disciplina. E eu, como um cara que metrifica o hábito o tempo todo, tenho liberdade para dizer isso com tranquilidade para a galera. Veja, eu estava analisando uns vídeos de uma sobrinha da minha irmã, que tem 5 anos e mora na Inglaterra. 5 anos ela já fala 3 idiomas. Caramba. Agora, eu vou arriscar. Ela poderia ficar aqui até 50 anos de idade e ela talvez só falaria 1. Então, está inserida naquele ambiente, mesmo sem motivação, mesmo sem disciplina, ela fala 3 idiomas. E talvez vai chegar ao 4º idioma aos 10, 12 anos de idade. Então, antes de você simplesmente se punir, se pergunte. Antes de você falar que você não tem disciplina, se pergunte: esse ambiente, ele potencializa a minha disciplina? Esse ambiente, ele favorece a instalação desse hábito? É que o ambiente, ele é a mão invisível que controla o comportamento humano. Exato. O tempo todo você está sendo afetado. Quando, se você que está aqui visitar a minha casa ou visitar a casa do Piero, você pode ter certeza, você não vai desistir de ser pobre, você vai desistir de ser pouco rico. É diferente. É porque eu falo que não existe ambiente neutro. Não existe. Não existe. Não existe ambiente neutro. E também não existe pessoas neutras. Ponto, acabou. É isso. Se a gente tiver essa consciência,
eu sou mais estratégico aos ambientes que eu vou estar inserido, às pessoas que eu vou estar conectado, né? Então, se a gente vai ter agora, daqui a uma semana, a gente vai ter um jantar lá, né? E quem que vai estar? Vai ter pessoas, né, do nosso ciclo, amigos, empresários, com as esposas e tudo mais. Por que a gente faz isso? Exatamente para fomentar Isso. ambientes com as pessoas, com mentalidade, com propósito e com sede de crescimento. Crescer e contribuir. Porque você crescer também sem contribuir é um crescimento solitário, não faz sentido. E o nosso ápice, o ápice da camada espiritual, é o ápice de você crescer e contribuir. Então, a única maneira de eu crescer e contribuir é quando eu realmente estou em ambientes, com as pessoas, e eu tenho esse DNA dentro de mim. Agora, a fórmula para que você não cresça é quando você está focado o tempo todo em algo chamado certeza e incerteza. O crescimento 10x, ele envolve algo chamado vulnerabilidade. Então, você tem que, em um determinado momento, estar em estado de vulnerabilidade, ou seja, ser vulnerável. Vulnerável a ponto de você falar, caramba, isso me traz um frio na barriga, né? Você não é você ser louco e perder o controle, não, você se colocar numa posição de vulnerabilidade, porque eu não conheci nenhuma pessoa multimilionária e bilionários que não entraram em vulnerabilidade e se colocaram nessa posição, porque toda vez que eu busquei certeza na minha vida, eu só vou movimentar minha empresa em certeza, eu não cresci. Eu só vou mudar de emprego na certeza. Eu fiquei estagnado lá. Eu só vou realmente empreender quando eu tiver certeza. Eu não empreendia. Eu só vou multiplicar. Não existe certeza. A única certeza que nós temos, a única que eu conheço até hoje, é que todos nós iremos morrer um dia. Não conheço mais nenhuma. Mas no nível que você está, nem essa, porque vai que você seja o próximo Enoque, o próximo Elias, né? Vai que o Senhor te leva na carruagem de fogo. Estou orando por isso. Vai que ele volte antes. Não, eu não quero voltar. Eu quero voltar com 200 anos, mas eu quero ser tipo Matusalém, mano. Eu quero a unção de Matusalém. Eu quero 200 anos, porque eu amo viver, mano. Viver é bom demais, pelo amor de Deus. Nossa, é bom demais viver. Mas é porque é isso, né, Pedro? Você está contribuindo. Quando você está contribuindo é bom demais. É uma coisa simplesmente fantástica, uma coisa simplesmente poderosa. Eu estava dizendo, você estava falando do nosso encontro da confraria, né, que vai acontecer na sua casa, e o vice-presidente da confraria, o Janguier, e ontem perguntaram para ele, numa mentoria que eu e ele estávamos dando, quais eram os sonhos dele. A mulher falou assim, você foi engraxate, você virou capa da Forbes, você é um cara multibilionário, já conquistou isso, aquilo, outro, e qual o seu próximo sonho? Aí, o Janguier falou, meu próximo sonho. Aí ele começou a falar, irmão. 10 minutos falando quais eram os sonhos dele. O Janguier tem cerca de 57 anos. Parecia um menino de 7 anos falando os sonhos. Aí, quando terminou 10 minutos, aí ele falou assim, esses são os sonhos na área financeira. Agora vamos para os sonhos na área social. Só numa área, 10 minutos de sonho. Aí eu falei, cara, você está vendo por que o cara é diferente? Porque o que diferencia uma pessoa ter mais sucesso da outra é a fome. Ontem eu estava jogando futebol, Pedro, e a gente tinha ganhado 7 partidas. E aí porque a gente... eu não estava lá. Eu não estava lá. Eu teria colocado você no meu time para contribuir com as vitórias. E aí ganhamos 7, aí perdemos a 8ª. Aí o cara falou assim, mas também a gente já tinha ganhado 7, tá bom. Cara, meu Deus, eu tenho agonia desse negócio de tá bom, não tá bom, velho. É o inconformismo positivo. Sim. Gratidão pelo que se tem e aquela sede absurda de querer mais. Então, nem nessas pequenas coisas eu vacilo, sabe? Eu falo, não, a gente pode ganhar mais. Lógico que perder faz parte, principalmente quando essa perda, na verdade, se torna um aprendizado para você crescer mais. Só que, assim, essas pequenas coisas eu já fico ali corrigindo. Eu falo, não, tá bom nada, meu amigo, porque a forma como você age aqui, você acaba agindo lá também na sua empresa. 100%. Então, você tem que ter esse tesão pelo crescimento acelerado, você tem que ter tesão para crescer 10x. Cara, é óbvio que o Piero não sabe todos os detalhes de como ele vai crescer 10x, mas ele quer crescer 10x. E, cara, não é à toa que tem pessoas, Pedro, que começou muito, mas muito antes de você, pelo menos em termos de aparecer na internet, e os caras estão lá onde estão. Por quê? Porque os caras não
os caras pararam. Os caras foram até um determinado nível. Então, andar com você, andar com o Janguier, andar com todas as pessoas que fazem parte da nossa confraria, ou os outros amigos, no seu mastermind, no meu mastermind, nas suas mentorias, nas minhas mentorias, faz com que a gente possa crescer infinitamente mais, e é isso que eu desejo para você que está nos assistindo em casa. Eu quero, inclusive, que você comente aqui qual foi o maior aprendizado que você teve. Eu quero fazer umas últimas perguntas aqui, só que agora bem rápido. Bora. Bora? Vai. Pedro Tavolazzi, me fala aí. Agora, tipo um pinga-fogo. Vai. Tá mais para um pinga-água. Ping-pong. Ping-pong. Me fala um sonho que você ainda não realizou. Pô, um sonho é de ver essa nação de joelhos, mano. Esse é meu sonho. É ver realmente que essa nação inteira de joelhos aí, e eu sei que se a nação estiver de joelho, famílias estarão de pé, casamentos estarão sendo restaurados, empresas estarão crescendo. Me fala qual o seu jogo preferido. Futebol. 100% futebol, mano. Eu amo demais jogar futebol. É o momento que eu tenho de lazer, de descontração, não penso em nada. E é bom demais. Livro preferido, senhor Pedro Tavolazzi? Pô, o meu livro chamado A Inteligência do Século, que é um livro que dá o passo Nome a passo top, para que hein? você possa buscar a inteligência espiritual. Olha só que interessante. Há 20 anos atrás, o homem era medido pela quantidade de QI que ele tinha. Então, se eu tenho QI elevado, eu vou ser um cara bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. Há 10 anos atrás, isso foi provado que nada adianta eu ter inteligência cognitiva se eu não tenho inteligência emocional. Então, eu preciso ter inteligência emocional para liderar equipes, para liderar times, para liderar empresas. E foi entregue para mim uma chave muito poderosa, que de nada adianta eu ter cognitivo e emocional se eu não tenho inteligência espiritual. Porque, afinal de contas, somos um espírito, possuímos uma alma e moramos nesse corpo. Foi quando eu decidi escrever esse livro, realmente um chamado para escrever, e eu coloquei como a inteligência do século, que é a inteligência que vai governar esse próximo século, com certeza. Qual foi a pessoa que mais impactou sua vida a partir da conexão com ela? Jesus, mano. Sério, Zé. Jesus, assim, não tem como. Eu fui completamente impactado e transformado. De forma real, um cara vivo hoje, para mim foi o Grant Cardone. Porque ele mudou a minha forma de pensar sobre tudo. Eu estava a empresa faturando múltiplos milhões, e ele falou, cara, você pensa muito pequeno. Então, dá licença, não vou fazer negócio com você. E isso fez uma reviravolta mental em mim muito forte. Eu fui obrigado a mudar meu comportamento, as minhas amizades, a minha disciplina, tudo. Então, que bilionário pensa diferente de milionário, não, né? Diferente. Quando eu passei a ter intimidade com o Janguier, aconteceu isso comigo também. Não, é termostato. Eles possuem um termostato financeiro diferente, um termostato mental diferente. E aí você tem que se enquadrar nesse termostato. Uau. Música preferida, Pedro? Cara, música preferida... Eu ia falar Kelly Key aqui, mano. Sei lá porque veio na minha cabeça Kelly Key, mano. Você é louco? Você tá amarrado. Pra descontrair, pô. Pra descontrair. Música preferida. A música que mais realmente impactou minha vida e que eu tenho ouvido diariamente aí é Nobody, que é uma música muito top, e Promises, do Maverick, que é a música que eu ouço diariamente. Essas duas canções, e que são músicas internacionais, e que eu ouço, e que me dá um estímulo, e que eu corro com elas, eu ouço elas, então é muito top. Qual a empresa que você mais admira hoje? Assim, supetão, você olha aí. Cara, a empresa que eu mais admiro hoje, se fosse olhando... Rapaz, boa pergunta, hein? Boa pergunta, porque eu olho muitas empresas, né? Várias. Eu tenho hoje na mentoria lá... 2, 3, então. Aí, eu tenho, poxa vida, empresa que eu admiro. Pô, eu admiro bastante a empresa do Janguier, porque assim, o Janguier é um case de muito sucesso, é um cara que não está dentro das empresas, tem um modelo de gestão muito eficaz, é um grande bilionário. E se fosse trazer um outro, seria do amigo Carlos Wizard também, né? O grupo que ele tem, porque são 2 cases extraordinários, 2 amigos, duas pessoas próximas, e que realmente são 2 bilionários e que já não estão mais operando na empresa. São 2 modelos de negócio em empresas que eu admiro. E por que pareça, o modelo de negócio deles tem um tanto de franquia lá dentro, né? Mas o que mais é admirável é o modelo de gestão. Capacidade que eles têm de se mover, né? O Janguier estava dizendo hoje que antigamente era quase tudo presencial, hoje já está 50-50. É híbrido. Ele já viu que está afadado ao fracasso, o modelo tradicional. 100%. E ele se movimentou de uma forma poderosa. E ele falou assim, foi muito bom mudar para São Paulo, porque aqui eu sou, inclusive, desconhecido.
Lá em Pernambuco eu era muito conhecido. Olha só, cara, o prazer do desconforto, mesmo Boa. depois de 50 anos e tendo conquistado tudo que muitas pessoas não vão ter em 3 vidas capacidade nem de sonhar, Exato. dirá de conquistar. Então, uou, simplesmente sensacional. E uma última mensagem que você quer deixar para a audiência aí? Cara, a mensagem, eu colocaria a seguinte: busque em primeiro lugar o reino e as demais coisas são acrescentadas. E se eu pudesse buscar e dar um outro conselho, busque mentorias. Assim como o Paulo tem a mentoria dele, tem o mastermind dele, tem os treinamentos dele, eu também tenho as minhas mentorias, mastermind, treinamento. Por quê? Esses ambientes são ambientes de crescimento exponencial, são ambientes que pessoas medianas não aceitam, não conseguem ficar lá dentro. E como você está nos assistindo aqui, você não é uma pessoa mediana, você está buscando algo novo. Se você está aqui assistindo esse podcast, é porque você está buscando crescimento. Então você já se diferenciou da média. Então esteja em ambientes como esse, porque esses ambientes vão antecipar 10, 15 anos na sua vida. Numa jornada que você demoraria talvez 10, 15, você antecipa para um único ano. Costumo dizer que mentorias e masterminds têm o dom de fazer você viver em um ano o que você viveria em 10, 15. Então esses seriam os meus 2 conselhos de forma rápida e eficaz para as pessoas. Ó, eu fecho dizendo o seguinte, vira a câmera para cá. Eu fecho dizendo o seguinte, Pedro, o pessoal fala, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, né? Cara, só que eu metrifico, eu faço uma metrificação que é assim, 60% do tempo eu quero estar com pessoas que estejam acima do meu nível, em alguma coisa, não necessariamente financeira, 30% mesmo nível e 10% é meu tempo de contribuição para pessoas que estão abaixo. Então, não levem isso apenas para o lado financeiro, porque às vezes eu quero crescer espiritualmente, então eu vou conversar com pessoas que estão acima financeiramente, embora abaixo, acima espiritualmente, embora abaixo financeiramente. Às vezes, fisicamente, o cara está acima de mim, então contribui de uma forma, ele contribui de outra. Agora, tem gente que geralmente não está acrescentando tanta coisa, então eu coloco nos 10% também para ter um momento de colaboração com esse tipo de gente, sabe? E eu levo isso também para a empresa, sabe, Piero? Eu tenho certeza que tem pessoas que querem vir para esse prédio simplesmente porque as nossas empresas estão aqui. Sim. Assim como no passado eu também fiquei de olho onde estão determinadas empresas. Nós estamos com as nossas empresas talvez no cenário mais poderoso do Brasil. Não dá para contar nos dedos, se juntar os dedos das mãos, dos pés, não dá para contar a quantidade de empresas bilionárias que tem por aqui, num raio de 5, 7 quilômetros. Então, não só você, a sua empresa também tem que estar inserida em ambientes bilionários, até para você ver como que uma empresa bilionária age. Pedro, obrigado pela tua participação aqui, Tamo meu irmão. juntos. Foi mais brilhante do que eu esperava. Obrigado por todos vocês que nos acompanharam. E se você quiser deixar pergunta aí, pode comentar aqui embaixo. Siga Piero Tavolazzi. Nós vamos deixar aqui na descrição todas as redes sociais do Piero para você se conectar com ele. Tamo junto, vamos para cima e vai que dá. Valeu, gente.